Pessoal, uma boa tarde, tá? A Hillary, eu já peço para ela, vá para vacinação. Você já colocou a tua frequência aqui, tá? Vai indo, Hillary, tá bom? Foi um prazer tê-la conhecido durante esse semestre, tá? Então, hoje nós vamos para a aula 12, Informática na Educação, Acessibilidade e Ferramentas Educacionais, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da acessibilidade e das ferramentas, de algumas ferramentas educacionais, tá? E hoje vai ser o último dia de atividade presencial não, perdão, de atividade síncrona, tá? Que a gente já vai ter nessa turma, tá certo? Semana passada eu tive que ir para vacinação, né? Então, vocês tiveram contato com o Fredson, ele fez o trabalho dele com vocês. Eu não pude estar porque era eu que estava indo para a vacinação, tá? Agora eu estou já com a primeira vacina e a segunda vacina da AstraZeneca, né? E estou contente por estar aqui com vocês, fechando a disciplina, mas, ao mesmo tempo, existem outros desafios e outras obrigações que a gente tem para fazer, tá? E, basicamente, a discussão hoje consiste no seguinte: o que é acessibilidade? Quais as questões que envolvem a acessibilidade? Como funciona atualmente na informática educativa? E quais os desafios? Então, quando eu coloco essa imagem aqui diante de vocês, está posto, vamos dizer, os problemas que nós encontramos geralmente na acessibilidade, né? Então, de repente, temos uma barreira física, tá? Que pode impedir um cadeirante de ir adiante, tá certo? Uma escada pode ser um obstáculo sério, tá certo? Então, essa imagem, ela fala muito para mim sobre estas questões, tá? Você poderia ter um laboratório de informática na educação, você poderia ter uma sala de aula, tá? Então, os problemas da acessibilidade, a gente já pode falar nesse sentido. Então, o que é a acessibilidade? Diz respeito às condições de alcance e possibilidades que nós possamos dar para que as pessoas possam avançar. Também diz respeito à autonomia e à segurança que as pessoas podem ter. Acessibilidade é para quem, tá? É para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, uma pessoa que quebra o dedo, tá? Ou a mão, e não pode mover aquela mão, tá? Ela está com a mobilidade reduzida temporariamente, ou, às vezes, pode estar com a mobilidade reduzida para sempre, né? Pessoas com diferentes condições financeiras, condições socioculturais e condições educacionais também, tá certo? Então, a acessibilidade, tá? A gente busca garantir para todos, independente do seu rosto, independente de quem seja, tá? Independente das condições que essas pessoas enfrentam, tá? Então, a acessibilidade, nesse sentido, é para todo mundo, tá? Fredson, gostaria de comentar alguma coisa, Fredson?
Professor, essa questão da acessibilidade é uma realidade, né? E mesmo com alguns retrocessos que nós estamos tendo atualmente, né, na questão da legislação, mas nós tivemos grandes avanços, né, nas últimas décadas, no tocante à acessibilidade, né, adaptação das escolas, né, dos espaços públicos, tentando justamente colaborar, né, para adaptação, para inserção e direito de todos, né, a locomoção, o acesso, né, a todos os espaços públicos. Perfeito. E, inclusive, quando você fala desses retrocessos, né, a gente, a gente vê o quanto a gente alcançou há 10, 15 anos atrás e o quanto nós estamos perdendo na atualidade. Tá? Então, quem são essas pessoas que a acessibilidade tem? Pessoas com deficiência física, pessoas neuroatípicas. Pessoas neuroatípicas pode ser desde o sujeito que sofreu uma lesão cerebral devido a um acidente de moto ou carro, até a pessoas que tenham, tá, as suas respectivas deficiências, tá, cerebrais. Certo? Pessoas em situação de pobreza ou vulnerabilidade, pessoas com baixa escolaridade ou analfabeto, pessoas com 60 anos ou mais. E agora, com a Covid, surge um público amplo. A Covid é vários desses, tá? Fredson, Professor, gostaria de comentar essa questão? professor, o áudio do senhor não está muito bom, está tendo ruído. Ah, tá certo. Isso é uma questão de acessibilidade. Estão conseguindo me ouvir, gente, agora? Pronto, Eu melhorou um estou pouco. falando um pouco mais lento, tá? Então, posso avançar, gente? Ah, posso avançar? Pronto. Eu coloquei aqui no celular o som, ok? Então, estes símbolos, eles representam aspectos da acessibilidade. O primeiro, para o cadeirante. O segundo, o acesso que as pessoas de baixa visão podem ter. Terceiro, o segundo é de pessoas cegas de baixa visão. Terceiro, tá? Que é de baixa visão. O quarto, tá? O sinal de audição, tá? O quinto, simbolizando Libras, tá? E aqui, falando da acessibilidade de soft livre, tá? Então, acesso às pessoas e ao soft educativo acessível. Essa é uma briga que a gente tem com a informática na educação para tornar os processos acessíveis, tá? E, basicamente, a gente costuma dizer que temos o conjunto de pessoas que são excluídas, temos também os espaços físicos virtuais e condições de bem-estar social, e entre esses dois conjuntos de coisas, tá, aparece a acessibilidade como direito de todos. Tá? Pessoal, coloquem o nome completo e o número de matrícula. Fredson, gostaria de comentar alguma coisa? Não, professor, pode continuar. Meu áudio tinha cortado aqui, eu nem ouvi a última fala do senhor. Pode continuar.
Então, basicamente, o acesso às pessoas, tá? Nós esperamos que os alunos participem de todas as atividades escolares com o uso do computador nos laboratórios, pois a informática apresenta-se como um importante recurso inserido nas escolas públicas particulares. Segundo Valente, Armando Valente, o computador pode ser um grande aliado no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, com necessidades especiais e educacionais, tá? Porque dispõe de recursos como animação, som, imagem, efeitos especiais que superam as possibilidades didáticas e metodológicas tradicionais, tornando o material didático e os conteúdos mais interessantes e atrativos aos alunos. As habilidades relacionadas no acesso esta máquina mais aplicável é uma interessante ferramenta de caráter educacional, comunicativo, informativo, de trabalho e inserção social. Tá? Então, durante esse semestre, nós procuramos fazer atividades e apresentar soluções também para que nós pudéssemos, né, desenvolver as nossas ações. Tá? E não foi fácil esse desenvolvimento, mas eu gostaria que vocês considerassem que a presença do Fredson foi muito importante nos trabalhos que nós realizamos, tá certo? Vocês tiveram momentos com o GeoGebra, né, que o Fredson pôde mostrar que a questão do professor e da forma como ele conduziu o processo faz a diferença no ensino de matemática. Tá certo? Então, meus parabéns, Fredson, por esse trabalho neste semestre. Obrigado, Tá? professor. Então, o acesso às pessoas, as tecnologias digitais de informação e comunicação têm contribuído para a independência, autonomia e inclusão social da pessoa com necessidades educacionais especiais. E, para isso, nós temos que pensar que sistemas auxiliares ou próteses para a comunicação, sendo utilizadas como sistemas alternativos e aumentativos, tá, de comunicação, que muitas vezes constituem-se em formas ímpares de comunicação. Tá? Então, no caso, por exemplo, da realidade aumentada, que a gente fala tanto hoje na computação, ela viabiliza várias experiências 3D. Tá? Nos sistemas de controle do ambiente, tá? Por exemplo, quando a gente fala da automação de atividades da vida, tá? Então, por exemplo, se a gente for pegar o caso da Covid, a gente precisou muito dos respiradores, né? E, inclusive, houveram alguns cursos, algumas formações no ano passado que envolviam Arduino, que envolviam placas single board para se desenvolver respiradores. Então, um respirador é um sistema de automação de atividades da vida diária. Tá? É um pulmão provisório que, durante algum tempo, pode gerar alguma solução. Tá? Aquele capacete, o elmo, né? Ele é tocado por uma placa Arduino. Então, ele dá o ritmo à respiração. Tá? Então, a possibilidade de ter acesso aos sistemas de controle do ambiente
tá? Foram importantes e têm sido importantes nessa crise da Covid, porque não acabou essa crise ainda. Ferramentas ou ambientes de aprendizagem também são muito importantes, tá? Veja só, ferramentas como o SIGA-A, ferramentas como essa da videoconferência, tá? Ferramenta, apesar das suas deficiências, às vezes da diminuição de velocidade da internet, entre outras coisas, tá? Nos permite estar em contatos uns com os outros, tá certo? E é um meio de inserção no mundo do trabalho profissional, porque por aqui eu posso fazer reuniões com os participantes do meu grupo, posso fazer reuniões com os alunos, posso fazer videoaulas, tá? Então, vamos pensar que essas ferramentas elas nos dão suporte, ainda que não substituam o estar face a face com vocês, nos permite estar em contato, tá? E esse contato, ele gera uma relativa autonomia. Vocês têm visto essas possibilidades, tá certo? E têm tido ideias sobre isso. As tecnologias assistivas, tá? Caracterizam-se por qualquer ferramenta ou recurso utilizado com finalidade de proporcionar uma maior independência e autonomia às pessoas com necessidades educacionais especiais, de suprimento, manutenção de capacidades. Os softwares especiais, tá? Eles são cruciais nesse processo, tá? Porque eles nos dão a acessibilidade, tá? Aqueles programas originados a partir das necessidades especiais de uma pessoa com deficiência, elaborados e construídos com a finalidade de viabilizar a interação com a máquina, como, por exemplo, o DOSBox, o Virtual Vision, softwares para deficientes visuais, os sintetizadores de voz, as opções de acessibilidade do Windows, as teclas de atalho, autotexto, autocorreção, tá? Tradutores e equipamentos de descrição de imagem são importantíssimos, tá? Por exemplo, na formação de professores, diante do que nos foi exposto, tá? As tecnologias digitais de informação e comunicação podem contribuir como tecnologias assistivas para ajudar o professor no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Eu não sei se vocês repararam, no começo do semestre, eu tive uma crise séria, que eu estava, vamos dizer, vários dias direto diante das telas, e daí eu tive um problema de pressão, tá? E aí a minha visão, eu não conseguia visualizar nada. E eu acabei descobrindo que tenho diabetes mellitus 2. Então, eu fiquei sem a visão, tá? E os óculos que eu tinha aqui em casa não serviam. Então, naquele momento, eu precisei da ajuda do Fredson e do Toinho e do Paulo também no processo da realização de atividades. Precisei também da ajuda da Daniele Moraes, para justamente ela fazer a edição dos vídeos, mas nas 3 primeiras aulas, eu estava com um problema de visão comprometida, tá?
Então, eu senti na pele a questão da acessibilidade nesse semestre e pude ver que uma crise de baixa visão, como ela afeta o nosso trabalho, tá? Então, foi essencial o auxílio do próprio grupo de estudantes, tá? Dessa forma, é importante enfatizar que nos cursos de capacitação de professores, a disseminação desses conhecimentos, tanto nas áreas de informática educativa, como nas capacitações de professores, de um modo geral, deve-se considerar a inclusão e a inserção aos laboratórios de informática ou aos meios de informática nas escolas, tá? como recurso de acesso aos estudantes, ou mesmo ter acesso às ferramentas que permitam, tá? assistir a aula em outros lugares. Então, para o professor, uma coisa que eu vejo que é importante hoje, por exemplo, nessa aula, aqui eu estou usando 2 computadores ao menos. Um computador está sendo usado para transmitir a imagem, e o outro computador, que no caso é o celular, tá? Ele está transmitindo o áudio. Então, o celular, tá? Ele é muito melhor no áudio do que na imagem, no caso do computador. Tá? Mas, combinando as duas coisas, eu consigo realizar a apresentação. Tá? Para que cada pessoa possa usufruir do potencial da informática, profissionais de computação devem conhecer estratégias para propor soluções que sejam flexíveis e amplamente utilizáveis. Alternativamente, que promovam a autonomia das pessoas com deficiência em uma série de atividades diárias. Por outro lado, profissionais de educação precisam conhecer como tirar proveito da flexibilidade de várias ferramentas e dos recursos desenvolvidos para promover as capacidades e as habilidades dos estudantes com deficiência. Eu tive 2 alunos no ano passado, tá? que me ajudaram no curso de videoaulas, e hoje, desses 2 alunos, eu tenho uma aluna que é bolsista, tá? que é a Mariane, e eles estão fazendo uma diferença fantástica no curso de medicina. Tá? Um dos trabalhos que a gente está fazendo com o curso de medicina, tá? é com o professor Ursino, que é psiquiatra, e resolveu falar sobre o laboratório que ele tem de estudo sobre a felicidade humana. E a gente tem contribuído com esse laboratório na preparação de uma plataforma à distância. Tá? Então, uma coisa que tem sido muito interessante, todas as quintas-feiras, nas aulas do professor Lucino, isso tem sido muito importante, tá? Principalmente para o pessoal da medicina. Eles não conhecem, muitas vezes, a educação à distância, e a gente criou uma plataforma chamada Tamborete, que é justamente para discutir a psiquiatria. A Sara Bandeira, ela colocou aqui no chat, isso aconteceu comigo ontem à noite. Fui dar aula e o computador não conseguia dar conta de apresentar meus slides. Conectar a voz e vídeo e sustentar a conexão na plataforma Teams. Utilizei o computador para projetar os slides e o celular para que os alunos vissem e escutassem. É isso que eu estou falando, que é tirar proveito dessa flexibilidade. A Sara já viu isso já na situação de trabalho. Tá? Então, saber tirar proveito... Sara, meus parabéns, viu?
Porque é esse o proveito que a gente quer que vocês tirem da flexibilidade tecnológica, tá certo? Então, isso já para mim é uma vitória significativa. Pode não parecer muito para certas pessoas, mas se cada um de vocês saem daqui sabendo como dar acesso, um pouquinho de acesso às pessoas, vocês já fazem um reverencial significativo, tá? Fredson, algum comentário que você tenha? Só concordar com o senhor, né, professor, no tocante aí à acessibilidade e aproveitando aí a colocação da Sara, é que nesse período os professores têm se reinventado, né? Têm buscado formação, buscado integrar a tecnologia, né, no seu cotidiano, tendo em vista que boa parte dos professores pareciam ter um certo medo, né, vamos dizer assim, entre aspas, da tecnologia, e agora percebeu que ela está para contribuir, né, para tentar facilitar a nossa vida, embora de vez em quando, como a Sara colocou aí, apareçam alguns contratempos, né, mas o professor se reinventa e vai encontrando o caminho para dar continuidade ao processo. Eu acho que é isso. Perfeito, Fredson. E aí você pensa sobre outro fator dessa reinvenção. Fredson, por exemplo, você está onde nesse momento? Professor, eu estou no município de Palhano, que certamente a turma aí, né, nunca ouviu falar. É um município que fica aqui no Vale do Jaguaribe, próximo à famosa Canoa Quebrada em Aracati. Todo mundo conhece Canoa Quebrada. Tá certo. Então, 100 quilômetros é uma distância boazinha, no mínimo, tá? Sim, sim. Ele está da gente, tá? Eu estou num local próximo, estou aqui no São Gerardo, tá? Mas vocês estão em que locais, tá? Da turma da noite, tem uma aluna que estava até com os familiares em Natal. Ó, a Caritia, por exemplo, está em Maracanaú, a Maria Camila está em Maracanaú. Então, veja só uma coisa que essa tecnologia ela faz. Tá? Nós conseguimos romper a barreira do espaço. Conseguimos fazer uma atividade, Walter, né? Cristo Redentor, Amores, Amoras Criações está na UFC, Sara está no centro. Então, veja só, nós conseguimos fazer um espaço sala de aula, tá? Rebeca na Maraponga. Então, nós estamos em locais diferentes, mas fazemos uma mesma atividade. E a possibilidade da realização dessa mesma atividade estando em locais diferentes é uma coisa que não era imaginada no começo do século XX. Tá? Então, Einstein, quando propôs a relatividade no começo do século XX, era uma coisa que não se imaginava naquela época, a possibilidade de realizarmos um tipo de trabalho estando todos nós à distância. Tá? Se considerava a regra que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas veja bem, nós podemos realizar a mesma atividade estando em espaços relativamente diferentes, com os meios de comunicação de hoje. Tá? A pandemia ela nos mostra isso. Tá? Que apesar de todas as dificuldades que a pandemia tem tido em nossas vidas, nós não cedemos às atividades, tá? E isso é muito importante que nós pensemos sobre isso, tá certo? Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Não basta o professor participar de cursos de capacitação e formação para a tecnologia. É preciso que ele se aproprie deste conhecimento e junte aos conhecimentos que já possui, tá?
para poder transpor didaticamente. Então, por exemplo, a possibilidade de fazer uma transposição didática envolve também o acesso à tecnologia e o acesso às pessoas que mexem com essa tecnologia. Então, nós podemos fazer uma transposição tecnológica dando acesso às pessoas. Apesar de eu não ser muito fã de um PowerPoint, tá? Eu sou obrigado, em certos aspectos, a trabalhar com ele, muitas vezes, porque ele me permite dar acesso a vocês. Tá? Quando eu trabalho com o GeoGebra me permite dar acesso a vocês à atividade de geometria que o Fredson desenvolve. Tá? Então, são essas possibilidades que a tecnologia dá, é do que nós estamos falando. Tá? Exemplo, sistemas que possibilitam apenas o uso do mouse restringe a operação por usuários que têm a motricidade fina. Então, por exemplo, pessoas que têm o mal de Parkinson, tá? Então, elas têm uma tremida na mão, tá? Quando pegam um mouse, e aí o mouse muitas vezes fica assim pulando, tá? Mas se a pessoa ela tiver acesso a recursos de voz ou até mesmo a recursos que permitam mover, tá? O cursor com o movimento dos olhos, tá? Então, surgem novas oportunidades de manusear o mouse, tá? Então, dá para tirar proveito da percepção visual, apontar objetos na tela do computador, fazer instruções que são apresentadas por voz na modalidade da língua portuguesa, tá? Pode impedir seu entretenimento. Ainda assim, temos problemas, como, por exemplo, nessas aulas, nós não temos ainda a Libras, né? Nas aulas de videoconferência. Eu poderia inserir uma ferramenta que permitisse introduzir o curso de Libras, tá? E teria como a sua primeira linguagem, né, a Libras. Então, você dá esse acesso ao deficiente auditivo, amplia as possibilidades e significações. O uso de imagens em sites sem texto alternativo impede o cego de acessar informações que veiculam imagem. Então, por exemplo, é necessário a gente ter um software de audiodescrição também, tá? O software educativo e acessibilidade. Recursos da informática são indispensáveis à inclusão social de estudantes em condições socioeconômicas vulneráveis e podem contribuir também para a participação efetiva de estudantes com deficiência no ensino regular, tá? E é responsabilidade daqueles que delimitam requisitos e dos que desenvolvem o software promover características em sistemas computacionais. E muitos de vocês, hoje, estudantes de pedagogia, podem ser as pessoas que podem ajudar o estudante e o programador a desenvolver o software, tá? Então, vejam só, muitas vezes, a pessoa que desenvolve os programas de computador, ele não tem a compreensão dos tipos de acessibilidade que existem. Então, você, muitas vezes, como estudante de pedagogia, pode desvendar esse mundo para eles, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês para o caso da professora Geni, que faz um trabalho maravilhoso de acessibilidade a pessoas que têm síndrome de Down, pessoas que têm autismo, várias outras questões que envolvem
a paralisia e também a limitação da locomoção. Eu que vocês já até tiveram disciplina com ela, né? Ela é uma especialista nisso, tá? E veja só, muitas vezes na educação especial, tá? Como a Geni faz, você avança, vamos dizer, aparentemente pouco para obter resultados de estímulo e resposta, mas esse pouco ele é muito em termos de possibilidade de acessibilidade. O Paulo, por exemplo, ele faz um trabalho com educação especial utilizando neurofeedback, tá? Então ele trabalha com pessoas que têm, tá? Que são consideradas pessoas neuroatípicas, tá? Que têm dificuldades de locomoção com o mouse. Então, ele coloca, de repente, os aparelhos permitem medir as ondas cerebrais, então as pessoas começam a ter o contato com a acessibilidade através dessas coisas, tá? Então, isso daí viabiliza muitas outras possibilidades, tá certo? Esse aqui é um projeto antigo, tá? Já faz pelo menos uns 18 anos que existe no Rio de Janeiro o projeto DOSVOX, tá? No qual se projetou um sistema educacional não, um sistema operacional, me desculpe, tá? Baseado na voz, tá? Aqui é a página, na parte de baixo aqui tem o link de acesso ao projeto do DOSVOX, tá? E aqui no caso é o acesso ao DOSVOX. Minha esposa está ali à porta, eu estou me despedindo dela. Beijo. Gostei do vestido. Ficou, tá? Então, vejam aqui o espaço do DOSVOX. Eu conheci um pouquinho mais detalhado o DOSVOX pelo professor André, que foi estudante da disciplina de informática educativa, faz mais ou menos uns 12 anos, tá? E ele me apresentou ao DOSVOX. Diante do DOSVOX, qual foi a minha sensação? Eu me senti um analfabeto. O cego diante do DOSVOX era eu. E o André, eu fiquei impressionado que ele conversava com o programa, tá? E rapidamente ele obtinha as respostas e ele conseguia acessar tudo aquilo, tá? E diante dessa tecnologia, a gente consegue ver que quem é o deficiente muitas vezes é a gente que não quer ver, não quer muitas vezes aprender coisas que são novas. Então, por exemplo, essa foi uma experiência muito significativa do ponto de vista pedagógico. Outra ferramenta de acesso, tá? É esse aplicativo que você pode ter em iOS ou Android, tá? Que é o guia de rodas, tá? Então, como que ele funciona? Ele avalia e pesquisa locais com acessibilidade, restaurantes, bares, hotéis, lojas, tá? Isso de apoio a cadeirantes e pessoas cegas, tá? Outro tipo de recurso que também nós temos é o Be My Eyes, tá? Permite que cegos recebam ao vivo de voluntários com visão determinados tipos de conselhos, tá? Sobre o que devem fazer estando num local. Eles utilizam tanto o Be My Eyes como o guia de rodas, eles são ferramentas parecidas, mas são ferramentas que propiciam a comunicação, tá? Para pessoas que são cadeirantes ou para pessoas cegas, tá? Então, são
pelo menos duas ferramentas de acessibilidade. Essa ferramenta aqui, nesse momento, foi feita para a hora do intervalo. Mas eu vou avançar um pouquinho mais, se vocês não se importarem, para a gente poder terminar mais cedo essa aula, ok? Vocês concordam comigo? Ok? Posso avançar, gente? Tá? Então, eu vou avançar, tá? Estou pedindo o apoio de vocês a gente avançar, tá? Então, vamos falar sobre outra questão. Esses recursos, softwares que até agora eu apresentei, vou apresentar mais outros, eles têm um investimento, tá? Não são desenvolvidos sem o pagamento de programadores, sem as pessoas que são voluntárias. Então, o investimento em educação no Brasil, depois de 2016, caiu 56%, tá? Nos últimos 4 anos, entre 2014 e 2018, diminuiu de 11 bilhões para 4,9 bilhões. Foi uma perda significativa. E boa parte desses projetos que eram financiados pelo governo federal tiveram que estancar, dar uma paralisada, tá? A projeção da lei orçamentária no ano passado, em 2019, é que o valor ficasse um pouquinho menor. Então, esse ano, por exemplo, nós chegamos a 4,2 bilhões. E há uma previsão de redução orçamentária já para 2021. Tá certo? O Brasil corre atrás do prejuízo da sua educação, abandonada por tantos anos. Mas é inegável que o acesso à educação básica cresce a cada ano. Para se ter uma ideia, de 1970 para cá, o número de estudantes passou de 4 a 17 anos nas instituições de ensino, subiu de 48% para 94,2%. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, ainda existem 2,5 milhões de crianças fora da sala de aula. Isso foi antes da pandemia, tá? Agora, certamente nós vamos ter que enfrentar um outro problema, que é a reinserção das crianças que foram deixadas para trás durante esse processo de retorno às aulas, tá? Só que muitas vezes a gente vê coisas equivocadas. Por exemplo, no planejamento das escolas particulares, tá? Então, eles estão voltando às aulas sem vacinação das crianças, tá? E muitas vezes isso vai colocar em risco muitas crianças também. Já no espaço público, tá? O acesso tem retornado aos poucos, mas acontece em situações como está acontecendo no Rio de Janeiro, em que eles tiveram que paralisar a volta às aulas porque a variante Delta da Covid ela retornou, tá certo? Então, no ano passado, o investimento do governo foi de 6,6% do PIB, tá? O governo federal investiu 3,2 bilhões no Ministério da Educação. Valor 40% menor se comparado com a realidade de 2017. O futuro parece ser sombrio, tá? E aí projetos como esse aqui, tá? Como esse projeto, o KD, que é um projeto de localização, esse aplicativo, por exemplo, ele é financiado, tá? Por universidades públicas e privadas, através de valores que são repassados a essas universidades, para se criar um software
que ajuda os deficientes visuais a encontrar objetos do cotidiano, tá? Então, esse é um recurso de videolocalização, tá? Que trabalha com recurso de voz no celular, tá? Que é um dos recursos que está comprometido. Assim como o amplificador de som é um outro recurso que filtra, aumenta e amplifica o som ao seu redor e no dispositivo. Áudio alto, médio e baixo, tá? Aplicativo disponível no iOS e o Android, tá? Ou como, por exemplo, o Citamob. Ele salva e acessa rapidamente seus pontos de ônibus, linhas favoritas e ajuda você a programar viagens, origens, destinos em tempo, tá? Verificando os horários do ônibus em tempo real. Ajuda a encontrar os pontos de parada mais próximos de você, e o aplicativo está disponível em iOS e Android. É um outro recurso que está comprometido também, tá? Ou a língua de sinais para iniciantes, tá? Então, caso você queira aprender a língua de sinais, esse é um projeto que é financiado por esses recursos. O Guia de Linguagem de Sinais para Iniciantes, tá? Então, é um recurso que é financiado por organismos internacionais e organismos nacionais, tanto de universidades públicas quanto particulares, tá? Ou como, por exemplo, o Handital, que é um tradutor de texto ou voz para a língua de sinais, tá? Então, tem o Avatar Hugo para língua de sinais. Está disponível para iOS e Android. Ou ainda, esse recurso que é desenvolvido por esse jovem que foi estudante da Universidade Federal do Ceará, que hoje o projeto YourStream já não é mais financiado também pela UFC, tá? Ele, inclusive, ele abriu uma empresa, tá? Para poder trabalhar com o YourStream, tá certo? Tá? Ou esse recurso que foi desenvolvido por ele, por aquele menino também. Torna o cinema acessível e permite que pessoas cegas escutem a audiodescrição do filme sem interferir com o áudio de outros espectadores. Permite aos surdos ver legendas e linguagem de gestos, tá? Então, são recursos que consistem em possibilidades. Tá? A Sara está comentando, muitos não serão reinseridos na escola. E, a depender da idade da criança, isso prejudica o processo da aprendizagem mínima. Futuramente, teremos muito mais pessoas, crianças fora da escola. Lamentavelmente, Sara, eu tenho que concordar contigo. A Maria Caliane, ela colocou que vou colocar meu nome, mas entrei 14h30. Não, beleza, fica tranquilo, tá? Fica tranquila, Caliane, tá? Hoje, pessoal, para o pessoal que chegou depois do comecinho da aula, hoje é o último dia de aula síncrona nossa, né? Então, a gente está terminando esse semestre. É a primeira vez, é o segundo semestre em que eu não tive contato presencial com os estudantes, né? Então, pois não, quem quer falar alguma coisa? Da Carliane, professor. Professor, sou eu. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Era só para comentar, falando sobre essa questão dos recursos, né, digitais, podemos dizer assim, né, mídias Isso. digitais, recursos tecnológicos. Tem um grupo de estudo, uma das disciplinas que eu faço com o pessoal do Letras Libras,
disciplina de... faço duas, né? Teorias da aprendizagem, educação de surdos e alfabetização e letramento em língua portuguesa para crianças surdas. Aí a gente tem são dois grupos de estudos, na verdade. Um é sobre família e surdez e o outro grupo é sobre as tecnologias como uma forma de acessibilidade, como recurso para ajudar essas pessoas, né? Aí, eu estou no grupo de surdez e família. O outro Eu nem grupo sabia estuda que sobre a... existia. Pois Eu é, nem sabia, Caliá. tem um grupo Nem que sabia. estuda... Pois é, tem um grupo que o tema, né, o grupo de estudo é esse, as tecnologias e surdez, uma coisa assim, os recursos, Depois, né, se você puder tecnológicos. compartilhar com a gente no WhatsApp, eu Uhum. acho que muitas pessoas vão se interessar. Tá legal. Tá certo? Uhum. Aí, Tá assim, eu não certo? sei como é o grupo, né? O que acontece, porque o que eu participo é o de família e surdez, é uma outra temática. Mas, Não, pelo que tudo eu bem, vejo. mas deve ter Uhum, pessoas na nossa sala de aula, que são do curso de pedagogia, que podem se interessar por essa temática. uhum. Aí eu lembro que um dos alunos, ele gosta muito, assim, de fazer propaganda do grupo e tal. Aí, sempre nos fóruns, ele comenta que é uma área que ele acha interessante, essa questão das tecnologias como recurso, né, para acessibilidade. Então, acredito que nesse grupo eles vão discutir e estudar sobre isso, né? Eles estudam sobre isso. Porque eu lembro que esse aluno, ele fala muito, que acha interessante a forma como as mídias digitais, os recursos tecnológicos podem auxiliar pessoas com algum tipo de deficiência, né? No caso, eles Não, estudam de fato, para surdos, né? Achei legal. sim. Vou estar compartilhando com vocês. Não, perfeito. E isso que a Kaline está colocando é uma possibilidade de ter contato com os grupos. Dentro da FACED, a gente sempre teve a questão democrática. Eu tenho mais contato com um grupo de pessoas cegas, né? Mas, por exemplo, conheço algumas coisas do pessoal de Libras, né? Quando eu estava perdendo o cabelo, que eu ainda não terminei de perder, tá? Então, uma coisa que é interessante, no Libras eles apelidam você também, né? Então, meu apelido para eles era esse aqui, tá certo? Então, é uma linguagem que vale a pena ser aprendida, tá certo? Tinha um dos meninos que me chamava, né? E fazia aqui, no sinal. Então, ele se referia ao meu bigode, à minha barba e às entradas da calvície, né? Cada um recebe um sinal próprio, né? Que isso é uma coisa que eu não conseguia compreender muito bem. E é muito importante a gente ter esse domínio, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco vai ser instituído legalmente, desde 2012 deveria já ser obrigatório, nós temos na questão dos vídeos e da educação à distância, tá? Ferramentas para acessibilidade, desde 2012. Tá? Então, isso não se realizou por quais motivos? Tá? Essa falta de financiamento e de recursos é um pouco desse processo. Se reduzem o dinheiro do projeto, você não pode ter os bolsistas que vão participar daquela ação, você não pode ter o programador, você não pode ter o líder que ele desenvolve algo para uma determinada equipe e passamos a ter um outro problema, tá? Fui professor da UFC Virtual de 2007 até 2016. Eu coordenava uma especialização em gestão educacional chamada Escola de Gestores da Educação Básica, tá? Chegamos a formar, como gestores aqui no Ceará, mais de 1.400 pessoas. Tá?
E, de uma hora para outra, no governo Temer, houve o corte de recursos, tá? E já não podíamos fazer mais nada, porque simplesmente se eliminou, tá? Esse curso, tá? Nós trabalhamos também com um curso de coordenadores, especialização de coordenadores pedagógicos, tá? E também trabalhei junto com o professor Herbert também no curso de conselhos escolares, que foi uma iniciativa em termos de extensão muito importante para a gente incentivar os conselhos escolares aqui no Ceará. Chegamos a formar mais de 2.500 pessoas. Tá? Todos esses projetos haviam na UFC Virtual, tentando atender a necessidade das escolas públicas. Tá? E me lembro que, nessa época, havia ainda os laboratórios da Universidade Aberta do Brasil. A gente tinha um laboratório na UFC Virtual que tinha 27, 28 pessoas. Ele foi extinto de uma hora para outra, esse laboratório. Tá? 27 pessoas que trabalhavam para desenvolver conteúdo, fazer aquele conteúdo de educação à distância, que a gente chamava de célula de produção, desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem que nós usamos ainda hoje, que é o Solar. Tá? Então, por exemplo, haviam ali 27 pessoas. Em 2017, haviam só 2 pessoas nesse laboratório. Tá? E, então, você ter só 2 pessoas num projeto que antes você tinha 27 pessoas desenvolvendo conteúdo e desenvolvendo acessibilidade para esse conteúdo, é uma diferença significativa. Eu cheguei a ter mais de 100 bolsistas na Universidade Federal. Tá? E hoje em dia, para ter um bolsista ou 2 de graduação, é uma dificuldade danada que nós professores temos na UFC. No Solar, Tá? professor? Eu não peguei essa parte, não entendi. Para O ter Solar, a acesso. plataforma do cigarro. Isso. A gente, inclusive, nas 2 disciplinas que eu falei, citei aqui, a gente usa ele, é maravilhoso, viu? Sim, Atende bem o às Solar. nossas necessidades. O Solar, do cigarro. Sim, tem ainda um outro que o professor José Aires desenvolveu, que é o Sócrates. Nós tínhamos na UFC Virtual o Solar e o Sócrates na década passada. Tá? O Sócrates ele era voltado a desenvolver disciplinas como filosofia, sociologia, dentro da área de humanas. Tá? Então, vejam só que dificuldade que passamos a ter a partir do momento que não foram financiados esses projetos. Ainda conseguimos criar um curso de sistemas e mídias digitais. Tá? Mas pensem que tudo isso, quando você tira o recurso público que permite financiar um projeto como o Solar, tá? E quando nós deixamos de utilizar o Solar, então isso prejudica os estudantes, tá certo? Isso impede o desenvolvimento de recursos, tá? Então a gente é obrigado a paralisar recursos. Eu fiquei sabendo esses dias que, por exemplo, um recurso que a Unicamp desenvolveu, que foi o Teleduc, que ainda é usado no laboratório Multimeios, eles cancelaram lá na Unicamp os recursos financeiros. E ainda hoje tem universidades particulares que utilizam o Teleduc, porque o código é livre do Teleduc. Está entendendo? O código é livre. Então, muita gente pegou o código, modificou o código, coloca na sua universidade e nem um agradecer, nem um obrigado, sociedade. Né? Então,
é o que está acontecendo com a acessibilidade também no Brasil, nesse momento. A gente está vivendo essas situações, tá? Então, por isso também a gente precisa entender outro aspecto, os marcos legais. A Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, tá? Foi uma lei que chamou a atenção sobre as barreiras na comunicação, na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Historicamente, esse é um dos sistemas mais antigos, tá? O teletipo é um sistema tecnológico que era baseado em texto para comunicação telefônica com o ouvinte em um terminal próprio, tá? Então a pessoa ela bota o aparelho ali naquele teclado e ele vai fazer a narrativa do que está sendo passado. Então, uma pessoa cega pode também teclar no teletipo e passar a sua mensagem para o lado de lá, tá? Então, essa legislação foi desenvolvida em 2000 para viabilizar, fomentar o desenvolvimento de tecnologias. E é importante que a gente entenda, cada tecnologia tem sua época de desenvolvimento. O teletipo hoje é história, mas durante os anos 2000 foi muito importante para o desenvolvimento dessa comunicação, tá? Dos princípios e fundamentos, indo na Constituição Federal, tá? No artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, isso aqui, tirado da própria Constituição, é o artigo 1º da nossa Constituição. Tá? E para você exercer a cidadania completa, plena, você precisa dar essa dignidade à pessoa humana e dar as condições de acessibilidade. Tá? Então, no artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras, de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e na reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Tá? Então, uma cidade que tem tipos de calçada diferentes, nas quais uma pessoa, tá, que é normal, tem dificuldade, às vezes, de caminhar, e muitas vezes corre o risco de se machucar, você imagina para um cadeirante, para uma pessoa cega, as dificuldades que não existem estando e vivendo aqui em Fortaleza. Tá? Se coloquem no lugar dessas pessoas e vejam as dificuldades que existem. Tá? Esses dias atrás, eu fui aqui no supermercado, aqui na Bezerra de Menezes, no Pão de Açúcar, tá? Não andei 300 metros, mas levei uma tropicada, quase eu fui de cara no chão. Tá? Então, eu fiquei imaginando a situação de um cadeirante. Como que fica a situação de um cadeirante diante de tamanho descaso? De repente, a pessoa bota um piso diferente do outro, é o suficiente para você derrapar e cair. Tá?
Então, a acessibilidade, tá? Segundo a Lei 10.098, possibilidade de condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informações, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, não é um por favor, é uma questão de direito a gente garantir a acessibilidade de todos. Gostaria de fazer algum comentário, Fred? Para pelo menos eu descansar um pouquinho a voz? Pronto, professor. Realmente é preocupante, professor, essa questão que o senhor colocou aí, principalmente nos pequenos centros, como é o caso aqui do meu município. As calçadas são totalmente irregulares. Então, para um cadeirante se movimentar, ele tem que ficar no popular, no meio da rua mesmo, no meio da via, né? E aí correndo outros riscos. É totalmente impossível caminhar numa calçada, porque cada calçada é em um nível diferente. Então, realmente é uma dificuldade, né? Uma realidade que precisa ser mudada, né? Com certeza. Perfeitamente, Caritia. Tá? O Maracanaú, como ela falou, é o Maracanaú. Tá? Todo o Ceará se resume a uma cidade só, nesse sentido. Tá? Então, dando continuidade aqui, barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros, classificadas em, tá? Barreiras urbanísticas. Vejam dois casos aqui interessantes. Tá? Então, por exemplo, essa barreira aqui, ela diz que é acessível ao cadeirante. Mas me diga por onde o cadeirante vai passar. Tá? Ele corre o risco de cair para o lado de cá ou pelo lado de cá. Né? Ele pelo menos tem a escolha do lado para o qual ele vai pender e vai cair. Né? Tá certo? Professor Rogério, Diga, Caritia. boa tarde aos meus colegas. Falando, professor, ainda dentro, né, dessa questão das calçadas, como moradora de Maracanaú, a Carliane não me deixa mentir, né? Maracanaú não foi pensado para ser uma cidade, então aqui é realmente uma coisa, às vezes, até absurda. Mas eu sempre fiquei na dúvida e eu fui buscar agora, e até também se o senhor tiver conhecimento de quem é a responsabilidade, né, das calçadas. Porque a gente sabe que, por exemplo, essas vias aí, né, é a A prefeitura. responsabilidade das calçadas é dos municípios. Pronto, aí era isso que eu fui atrás para mim também buscar entender, né? Que no caso, o morador, ele tem que se preocupar com reforma, né? Assim, professor. Mas o município, ele tem a obrigação de fiscalizar, né? É assim Sim, que funciona? E sim. era para existir, né, professor? No município, eu não sei como é que eu posso dizer, uma lei ou algo do tipo que regulamentasse o tamanho, a altura, ou o Ó, senhor acha que isso é uma realidade muito distante? eu já vivi nessa realidade. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que é chamada Rio Claro, tá? Essa cidade, a medida do calçamento era fiscalizado antigamente, tá? O tamanho das calçadas, tudo era fiscalizado, tá? Então, as calçadas em Rio Claro era uma coisa da qual eu me orgulhava. Mas daí aconteceram algumas coisas em Rio Claro. O pessoal, não contente com a política de Rio Claro, votou em partidos
bolsonaristas, né? E de 4, 5 anos para cá, eles eliminaram a legislação que permitia ter os fiscais específicos de calçada, tá? Então, em Rio Claro, inclusive, Fred, tem uma Unesp lá em Rio Claro que é referência no ensino de matemática, né? Eu estudei na Unesp de Rio Claro. Então, uma das tristezas que a gente tem com Rio Claro é que, lamentavelmente, as pessoas estão destruindo coisas que nós conquistamos com muito trabalho. Hoje, já em Rio Claro, durante a minha infância, um dos maiores orgulhos que eu tinha era poder andar nessas calçadas. Quando eu fui para lá em 2016 com o meu filho, tá? O meu filho já viu essa bagunça de calçadas, tá? Meu filho ele nasceu aqui, tá? Mas eu tive que aguentar a tiração de sarro dele, porque ele chegou e falou: olha, agora uma coisa que estamos igualzinho, né? Você falava que as calçadas eram tão boas, tudo mais, pai, mas olha só que coisa, está parecendo outros locais, tá? Então, isso acontece quando a gente não tem, muitas vezes, um governo, tá? Lamentavelmente, o povo do Sudeste e do Sul fez a maior burrada que se poderia ter. E, hoje em dia, eu me envergonho do que se tornou São Paulo, Rio de Janeiro e a região Sudeste, tá? Eu sou mais nosso Ceará, sabe? Porque é lamentável esse tipo de coisa, tá? Essa fotografia aqui eu achei na internet, né? Falando sobre Fortaleza, tá? De uma grande avenida aqui, tá? Depois que foi mostrado num programa, retiraram esse poste, tá? Mas essa situação aqui, adivinham onde é? Onde vocês acham que é tal construção? Essas escadinhas maravilhosas. Entendi. A Caliane falou: os engenheiros daqui são muito ignorantes. Não. Não me diga que é no bairro do senhor, professor. Isso aqui é Inglaterra. Ah, certo. Isso aqui é na Inglaterra, gente. Tá? Então, tá? Não é um problema só nosso. É uma outra forma que a intolerância ela assume, tá? Essa questão dos marcos legais, tá? Eu procurei mostrar esse aspecto porque isso também existe lá fora, tá? Barreiras urbanísticas existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo, tá? Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos ou privados, ainda que provisoriamente. Alguém que deixou essa cadeira aqui, tá? Colocou uma barreira arquitetônica temporária em relação a essa escada, tá? Barreiras no transporte, as existentes nos sistemas e meios de transporte, tá? Você vê que tem o símbolo aqui, tá certo? De cadeirante, mas não tem o sistema de elevador para os cadeirantes, tá certo? Então não tem aqui o sistema, tá? E aqui, gente, tem uns vídeos, tem os materiais para que vocês assistam. E, pessoal, uma ótima semana, né? Um grande abraço e preparem-se para as atividades finais. Aqui as bibliografias que foram utilizadas.
E basicamente é isso, gente. Tá? Então, eu quero só comentar o seguinte, né? Vocês têm até o dia 30 desse mês para entregar as atividades, tá? E o semestre... Por que até o dia 30? Porque no dia 2 se encerra o semestre. Então, eu tenho que apresentar as notas de vocês no dia 2, já dizendo que todos vocês que participaram da disciplina estão aprovados na disciplina. Mas eu e o Fredson, vamos fazer o lançamento das novas e vamos fazer a devolutiva de tudo, tá? E, Fredson, quer falar alguma coisa com eles? Nós também vamos sentir muita saudade de vocês. Professor, só agradecer, né, pela oportunidade. Realmente foi uma grande satisfação fazer parte dessa história, né, participar um pouquinho aí da vida da turma, proporcionado aí pelo senhor, quando convidou a gente para atuar em conjunto na disciplina. Então, é só agradecer e dizer que realmente foi um prazer, foi uma imensa satisfação e que estamos realmente para contribuir e até a próxima oportunidade aí, se Deus quiser. Atenção às atividades no Classroom, todo mundo colocando em dias e sucesso para todos. Pessoal, eu vou sentir muita saudade de vocês pelo fato de que eu não pude conhecer vocês presencialmente, né? Então, a gente conhece um pouquinho de cada um de vocês, né? Mas a gente vai se ver por aí, com certeza, tá? E eu já digo para vocês que serão meus colegas amanhã ou depois, tá? Que vocês vão trabalhar com educação. Um abraço no coração, tá? E se cuidem, pessoal. Se cuidem. Um forte abraço a todos, tá? Tchau a todos. Ainda nós vamos estar com o grupo aberto até o meio do mês que vem, tá certo? Caso vocês queiram conversar conosco, tá? Entrem em contato conosco. E foi um prazer, gente. Coloquem seus nomes e números de matrícula, tá? Um grande abraço, gente. Fredson, foi ótima a tua participação. Eu considero você já como aprovado na disciplina que fez comigo, Fredson. Pronto. Tá bom? Obrigado, professor. Realmente é uma grande satisfação, uma grande alegria. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou encerrar a gravação, tá? Se alguém quiser colocar o nome ainda. Tá? Então, eu vou encerrar agora a gravação. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Professor? Sim. Apesar que você tinha parado a gravação. Não, professor, só em nome da turma, né? Eu acredito que eu encontro essa liberdade entre os meus amigos. Agradecer ao Senhor, né? A gente teve momentos muito lindos aqui no quesito da aprendizagem, né? Onde nós descobrimos coisas novas, como também a gente conseguiu ver o lado do professor humano, ver que ele é agente da gente, né? Que ele, apesar de ter um conhecimento, né? De todo um esforço envolto, mas ele é pessoas como nós, né? Como o povão, né? Assim, no nosso popular. Então, muito obrigada, professor. Eu desejo que o Senhor lhe abençoe. Eu fico muito feliz em saber que não foi naquele momento, né? Naquele momento tão difícil que o Senhor passou, que Deus lhe levou, mas que o Senhor permitiu, né? Que o Senhor ainda entrasse nas nossas vidas, que o Senhor acrescentasse, que o Senhor nos abrisse a mente para, né, as questões que foram abordadas durante todo o semestre, e que o Senhor possa ainda viver muitos anos de vida, que Deus lhe permita ver os filhos dos seus filhos, viu? E que a paz, que a misericórdia, ela possa reinar sobre o seu lar. E também dizer ao Fred, né?
Fred, muito obrigada pela paciência, porque no fim de semana a gente estava lá lhe perturbando e você sempre com aquela disposição. Eu também desejo que você não desista da caminhada acadêmica, porque realmente a gente Eu não se vou sente... deixar. Não pode deixar não, professor, viu? E eu também desejo muito sucesso, muita paz e que a felicidade, né? E que os seus olhos, Fred, sobre as coisas simples da vida, né? Sobre as coisas essenciais, eles possam estar sempre firmados e atentos a isso, viu? É o meu desejo também. Obrigada por tudo mesmo. Eu fico até emocionada. Assim você vai deixar a gente emocionado também, né, professor? Muito obrigado, Carite. Muito obrigado Aí eu mesmo, de insisto no meu coração. olho aqui, Vou desligar, fechar aqui a tá? câmera também. Obrigado, Carite. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado, Carite.